Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e hoje nós estaremos trazendo uma mensagem na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 18. Eu vou ler o texto, peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados, seria um erro da nossa parte pensarmos que as lutas que nos sobrevêm se limitam à esfera humana. Se pensarmos assim, estaremos ignorando que existe o outro lado da moeda, que é justamente o lado espiritual. E se nós não tivermos essa perspectiva espiritual da realidade, o que vai ocorrer é que, de fato, nós podemos muitas vezes tratar os sintomas, mas não estaremos indo à causa e não estaremos tratando as causas reais dos problemas. Por isso, devemos entender que se tivermos essa visão de que as nossas lutas se resolvem apenas por nossas forças neste mundo visível, nós estaremos fadados ao fracasso. Sabemos que há muitas igrejas evangélicas que abordam esse assunto da batalha espiritual de forma equivocada, de forma exagerada, de forma antibíblica. Contudo, nós não podemos perder de vista que, de fato, há uma luta na qual nós estamos inseridos. E precisamos compreender isso, que seres espirituais, eles estão pelejando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. E que o inimigo das nossas almas, Satanás, de acordo com a palavra de Deus, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Então, é por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele não vai concluir a sua carta aqui no capítulo 6, versículo 9. Ele vai dar prosseguimento e ele não encerra simplesmente nos ensinando como enfrentarmos os nossos conflitos de relacionamento apenas nesta perspectiva humana. Como os irmãos bem sabem, o apóstolo Paulo ele vem até aqui tratando a respeito de uma daquelas evidências do enchimento com o Espírito Santo, que é a sujeição mútua, e nós vimos que ele aplicou esse princípio a 3 relações básicas do ser humano: a relação marido-esposa, pais e filhos, e patrões e empregados. Contudo, veja, Paulo ele não vai parar por aí. Ele não deixa de considerar o outro lado da moeda. Paulo sabia que essas relações elas não devem ser encaradas apenas da perspectiva humana. Seria muita ingenuidade achar que elas não estão impregnadas de realidades espirituais. É por isso que Paulo aqui
no final da sua carta, ele vai convocar aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso a compreenderem o fato de que eles estão inseridos nesta guerra, neste combate, nesta peleja de natureza espiritual. E todo crente está envolvido nesta batalha. Na verdade, nós podemos dizer que todo ser humano ele está envolvido nesta batalha. Por quê? Porque ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe nesta batalha pessoas neutras. Então, ou você está debaixo da autoridade e do senhorio e do comando de Cristo, ou debaixo do poder da autoridade de Satanás. Então, nós estamos envolvidos nesta batalha, isso é um fato. Esta batalha, ela não tem trégua, e esta é uma batalha que nós teremos que travar até o último dia das nossas vidas. E com base nisso, eu quero então convidar você nesta hora para juntos meditarmos a respeito do seguinte tema: como se preparar para o combate cristão? Como se preparar para o combate cristão? Primeiro lugar, buscando forças em Deus. Veja que no verso 10, Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja que, primeiramente, nós somos convocados pelo apóstolo Paulo a buscarmos forças no Senhor, a força do Senhor para batalharmos esta peleja espiritual. Paulo sabia que Deus ele é o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, o Deus cujo poder é infinito. Paulo também sabia que nós temos forças limitadas. Nós, na verdade, não temos forças suficientes em nós mesmos para pelejarmos esta batalha espiritual, para este combate espiritual. Por isso, o Senhor, então, é a fonte do poder para batalharmos. Por isso, o Senhor e o seu poder são a fonte do poder dos crentes para lutarmos nesta batalha espiritual. Então, veja, nós não seremos vencedores nesta batalha se nós confiarmos em nós mesmos, se nós confiarmos nas nossas forças. Precisamos, então, como diz o apóstolo Paulo, sermos revestidos do Senhor e da força do seu poder se quisermos vencer esta batalha. E somente o poder de Deus, queridos, pode de fato nos defender, pode nos livrar das forças do mal, pode de fato nos preservar da astúcia de Satanás. É verdade que os principados e as potestades, eles são fortes, mas o poder de Deus é mais forte ainda. É muito superior, de modo que os principados e as potestades não têm como resistir ao poder de Deus. É por isso que não podemos confiar em nossas próprias forças, porém, nós devemos buscar forças em Deus. Nossas forças são apenas humanas, mas o inimigo que nós estamos enfrentando, ele é um inimigo poderoso e espiritual. Precisamos da força e do poder espiritual que vem de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Precisamos buscar forças em Deus. Segundo ponto, como nós devemos nos preparar para este combate? Discernindo quem são os nossos inimigos. Veja, se você observar, Paulo vai falar quem são os nossos inimigos no verso 11. Ele diz assim: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, precisamos entender que a nossa luta ela é espiritual. Na verdade, essa luta ela já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Ali
nós sabemos que Cristo ele esmagou a cabeça da serpente. Nós aguardamos sim a volta de Cristo, onde a derrota de Satanás será definitiva, né? Será, diríamos assim, sancionada totalmente. Até então, nós precisamos pensar que nós estamos ainda lutando contra ele. Ele já é um adversário vencido. Precisamos, como diz o apóstolo Paulo, ficarmos firmes contra as suas ciladas, não é? Como cristãos individuais, como igreja, precisamos resistir às tentações, às ciladas, resistir aos ataques do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o cristão ele precisa saber discernir, né, contra quem ele está lutando. Primeiro Paulo vai dizer que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. O que significa isso? Significa que a nossa luta ela não é contra pessoas, né? Nós sabemos que pessoas elas podem de fato nos causar grandes males. Contudo, precisamos compreender que a nossa luta ela não é travada contra pessoas de carne e sangue, e sim contra seres espirituais, contra demônios, contra potestades, principados, que muitas vezes usam as pessoas também para nos atacar. Em seguida, veja só, Paulo vai dizer que nós devemos estar preparados nesta luta, entendendo contra quem estamos lutando. Veja que no verso 11, que nós mencionamos, Paulo ainda vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, o diabo ele é o nosso grande inimigo. Ele vive nos acusando, ele vive armando ciladas para os filhos de Deus, para que eles caiam, para que o evangelho seja envergonhado. Ele é o grande inimigo das nossas almas, né? Ele é o leão que ruge em nosso derredor, buscando aqueles que derem a ele a oportunidade de serem derrubados por ele, tragados por ele. Mas veja, queridos, ele também é o comandante deste exército que Paulo vai mencionar, um exército muito tenebroso. Não é? Satanás ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. E esses atributos só o Senhor Deus tem. Mas veja, ele tem outros demônios que estão debaixo da sua autoridade, que são comandados por ele, que fazem com que ele não trabalhe sozinho. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem os seus aliados. Por isso que Paulo vai usar várias palavras aqui, justamente para mostrar que o diabo ele não está trabalhando sozinho. Ele diz que a nossa luta é contra o diabo, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então aqui Paulo usa todos esses termos para designar o exército contra o qual nós estamos lutando, é o exército do mal, né? Esses termos que Paulo utiliza, eles nos dão uma ideia, né, de fato, de que há um império das trevas contra quem nós estamos batalhando. Se há o reino de Deus, há também o reino das trevas. E nós não podemos ignorar a existência do reino das trevas. Veja, esses ataques de Satanás e de seus aliados, eles nos sobrevêm de diversas maneiras. A passagem aqui menciona que Satanás ele cria ciladas contra o povo de Deus no verso 16. Fala também que ele lança os seus dardos inflamados, não é? Então, somos alertados aqui para as diversas maneiras que Satanás busca para nos fazer cair, para nos enganar, para nos enredar, né? Para fazer um estrago na vida dos cristãos, para trazer vergonha ao evangelho. O diabo ele não pode
meu querido, minha querida, impedir a nossa salvação, mas saiba que o quanto ele puder, ele vai tentar lançar dúvidas em sua mente, ele vai tentar fazer você cair no pecado, ele vai tentar fazer com que você acredite nas mentiras dele. Por isso, então, precisamos ficar firmes, não podemos ignorar os desígnios de Satanás, devemos, então, assim, ter essa atitude, buscarmos forças em Deus, discernirmos quem é, de fato, ou quem são os nossos inimigos. E em terceiro lugar, uma terceira atitude para sermos vitoriosos neste combate espiritual é que nós devemos lançar mão de toda a armadura de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, não é? Verso 11, ele já havia dito assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poder deles ficar firmes contra as ciladas do diabo. E também no verso 13, Paulo vai dizer: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, Paulo nos diz aqui que o Senhor Deus disponibilizou uma armadura espiritual para que o seu povo pudesse combater essa peleja espiritual, enfrentar esse combate espiritual. Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, né? Então nós devemos lançar mão, nós devemos nos revestir desta armadura, destas bênçãos, destas virtudes que Cristo mesmo foi quem conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Lançar mão aqui, conforme Paulo nos menciona, significa que nós devemos nos apropriar desta armadura que Deus coloca à nossa disposição. Precisamos todos os dias, em oração, tomar posse desses componentes, desta armadura, para enfrentarmos esta batalha espiritual. Veja, o cristão, ele deve sempre estar bem preparado. Por isso que Paulo diz: devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda ela, para que não fique nenhuma parte exposta, nenhuma parte desprotegida espiritualmente. Então, precisamos estar atentos, porque Satanás ele vai de fato aproveitar se encontrar alguma brecha em nossas vidas. Por isso ele vai então tratar aqui destes componentes da armadura de Deus. E eu gostaria então de ver rapidamente, brevemente com você, a descrição que Paulo faz desta armadura. Primeira peça desta armadura do cristão é o cinto da verdade. Paulo vai dizer assim: cingindo-vos com a verdade. Veja, os cintos que os soldados usavam ali na época do apóstolo Paulo eram cintos de couro. Paulo ele tem em mente aqui um soldado romano. E os cintos que eles usavam eram cintos de couro. E esses cintos serviam justamente para prender as vestes que naquela época eram túnicas, certo? E serviam ali para prender aquelas túnicas, para também poder segurar a espada. Então, os soldados eles não poderiam ir para o combate com aquelas túnicas longas, soltas, porque certamente eles seriam limitados em seus movimentos. Seria difícil para eles poderem guerrear, batalhar, com aquelas túnicas longas. Por isso que, primeiro, ele se cingia com um cinto de couro, de modo que as suas vestes fossem devidamente presas, e isso também daria para ele um suporte para a espada. E aí, com isso, queridos, nós aprendemos que o cinto do soldado cristão é a verdade. Podemos entender que essa verdade que Paulo fala aqui significa a revelação de Deus em Cristo nas Escrituras. Ou seja, os crentes eles devem crer na verdade de Deus revelada na palavra de Deus.
A grande estratégia que Satanás utiliza para enganar os homens e as mulheres de Deus é basicamente o falso ensino. Mas quando você conhece a verdade, você passa a ter condições de se defender destas investidas de engano de Satanás. Então, como é então que nós nos cingimos da verdade? Devemos, queridos, todos os dias encher o nosso coração, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Você deve meditar todos os dias nas verdades espirituais de Cristo, nas promessas de Cristo. Mas o segundo componente da armadura que Paulo menciona aqui é a couraça da justiça. Veja, Paulo menciona essa couraça, que era uma espécie de colete de ferro. Esse colete ele protegia os órgãos vitais do corpo do soldado e ele era a prova de lanças, de espadas. Então, a couraça da justiça aqui, que Paulo menciona, seria a justificação pela fé. Ou seja, aquela iniciativa de Deus de justificar pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa couraça da justiça, ela nos é muito bem apresentada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E ela é, de fato, uma proteção. Não há nada que nos proteja mais do que termos um relacionamento apaziguado com Deus. E é isso que a justificação pela fé nos traz. Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essa é uma grande defesa contra a nossa consciência, contra as acusações de Satanás. Veja que o apóstolo Paulo mesmo, lá em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele também diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então precisamos lembrar dessas palavras. Precisamos tê-las em nossa mente quando Satanás muitas vezes nos acusar, quando muitas vezes ele começar a falar mentiras, lançar em nosso rosto coisas que nós em um determinado momento praticamos, como nós somos fracos, como nós somos falhos. A resposta, meus queridos, e a proteção para essas acusações é a justificação pela fé. Mas em terceiro lugar, terceiro equipamento desta armadura de Deus que Paulo menciona é as botas do Evangelho. Então, Paulo vai mencionar aqui o calçado do soldado cristão. Veja, naquela época, os soldados eles usavam botas, equipamentos ali para proteger os pés. Então, as botas elas eram comuns ali nos soldados romanos, porque muitas vezes os inimigos eles impediam o avanço dos exércitos oponentes, justamente colocando no caminho espinhos, espetos, justamente para ferir, para machucar os pés dos soldados. Então eles traziam consigo aquelas botas, aquelas sandálias que eram de couro e que tinham proteção para o pé ou para os pés. Então Paulo vai dizer aqui que nós devemos calçar os pés com as botas do Evangelho, com a preparação, com a determinação, com a disposição do Evangelho. Então o Evangelho ele nos traz a paz, ele nos traz essa segurança, ele nos mostra que nós estamos em paz com Deus e também nos motiva a levarmos a paz de Deus. O fato de sabermos que o nosso relacionamento ele está em paz com Deus nos dá ânimo para podermos levar adiante este evangelho a outras pessoas, que transmite justamente a mensagem de que agora em Cristo o homem pode ter paz com Deus. Ok? A quarta peça da armadura é o escudo da fé. Paulo vai dizer aqui no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
A palavra que Paulo usa aqui no original para escudo não denota um escudo pequeno ou aqueles escudos redondos, não é, dos soldados, mas o escudo aqui, que a palavra que Paulo usa era para um escudo que os soldados romanos utilizavam, que eles eram como se fosse uma porta, quase que do tamanho de uma porta, e que protegiam totalmente o soldado. É interessante, queridos, que Paulo está usando aqui justamente esse escudo porque era o escudo com o qual os soldados eles mais se protegiam contra as flechas flamejantes, contra os dardos inflamados. Não é? E Paulo então vai dizer aqui que esses dardos inflamados do maligno, eles são de fato resistidos, ou nós nos protegemos deles por meio do escudo da fé. A fé é o que vai nos dar essa proteção contra os dardos inflamados do maligno. Então, quantas vezes nós somos atacados pelo diabo lançando as suas flechas em chamas, não é, na tentativa de nos destruir? São flechas que tentam incendiar nossas almas com aquelas paixões do mundo. Flechas de tentação que buscam incendiar a nossa mente com a incredulidade. São flechas que muitas vezes são atiradas contra a nossa consciência, sugerindo que nós não fomos perdoados por Deus, de que nós não somos salvos em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, queridos, que entre esses componentes da armadura de Deus, nós temos o escudo da fé, a confiança na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, na certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la, nós podemos resistir, podemos nos proteger contra essas investidas de Satanás. Mas a quinta peça que Paulo menciona aqui no verso 17 é o capacete da salvação. Então, como eu disse, Paulo está usando aqui a figura do soldado romano, aquele soldado ali do contexto do apóstolo Paulo, e os soldados eles sempre usavam um capacete, né? Porque todas as partes do corpo do soldado deviam estar bem protegidas, e a cabeça era, sem dúvida, algo que precisava estar bem resguardada. A aplicação espiritual aqui do capacete é evidente, ou seja, o apóstolo Paulo ele está aqui chamando a nossa atenção justamente para aquilo que se passa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso entendimento, no pensamento cristão. E o capacete da salvação significa justamente aquela certeza da salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa certeza da salvação sendo renovada a cada dia, porque nós podemos muitas vezes ficar inseguros, podemos ficar como soldados vacilantes. Então nós devemos de fato estar preparados. Pode ser que mesmo você sendo um crente em Cristo Jesus, passe por momentos em sua vida que você tenha dúvida da sua salvação. Muitas vezes por conta de uma consciência pesada, por causa do pecado, também porque você crê numa doutrina errada. Satanás muitas vezes ele ataca a nossa mente lançando dúvidas, e nessa hora o capacete da salvação, a segurança da salvação é fundamental. Veja, a sexta e última arma desta armadura de Deus é a espada do Espírito, verso 17. Então, de todas as armas que nós temos aqui sendo mencionadas, todos os componentes da armadura de Deus, a espada do Espírito, ela é o instrumento que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. E isso nos ensina, queridos, que nessa batalha espiritual nós não temos apenas que nos defender, mas Paulo nos mostra que temos uma arma aqui de ataque. Ela é a espada do Espírito, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Deus. De modo, queridos, que por meio do poder do Espírito Santo, esta palavra ela pode atingir os corações, ela pode iluminar
o nosso entendimento. O Espírito Santo pode utilizá-la para iluminar o nosso entendimento, para tirar pessoas das trevas e resgatá-las para o reino de Deus. Então, os soldados de Cristo, eles devem aprender a manejar esta espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Eles devem obedecê-la, guardá-la, aplicá-la corretamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, devemos aprender a manejá-la, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta também para discernir os pensamentos, os propósitos do coração humano. Então, é por meio dela que se revela de fato o estado de culpa do homem. É por meio dela que o Espírito Santo mostra ao ser humano a sua condição de pecador. É por meio dela que o homem é levado ao conhecimento de Cristo. Ele não pode ser levado ao conhecimento do seu Salvador somente por nossas palavras, mas pela palavra de Cristo. Mas é verdade que essa palavra também ela é uma arma de defesa para nós. Lembra que ao ser tentado, o Senhor Jesus Cristo respondeu a Satanás por meio da palavra. Todas as tentações que Satanás levantou contra Jesus, Jesus disse, está escrito. Satanás chega para o Senhor Jesus e diz, olha, transforma essas pedras em pães. O que é que o Senhor Jesus diz a ele? Não só de pão, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele chega para Jesus e diz, olha, lança-te daqui, lança-te deste pináculo, está escrito que os teus anjos receberão ordens a teu respeito para te protegerem, para te salvarem. A resposta de Cristo qual foi? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí, por fim, Satanás ainda tenta ao Senhor Jesus dizendo, olha, os reinos deste mundo são meus, eu te darei se prostrado você me adorar. Jesus então responde, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, queridos, nós precisamos estar bem armados com a palavra de Deus para que quando a tentação venha até nós, eu e você possamos dizer, não, pois está escrito. E veja, queridos, como é que nós vamos poder dizer isso se nós muitas vezes não sabemos o que está escrito e nem onde está escrito. Precisamos aprender a palavra. E aqui então nós temos essas 6 peças que são componentes desta armadura de Deus: o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São esses componentes que de fato formam a armadura de Deus, e nós precisamos tomá-la, nós precisamos lançar mão dela, nos revestir dela todos os dias. Mas por fim, Paulo ele vai trazer aqui uma 4ª orientação para estarmos preparados, e sermos vitoriosos no combate cristão. Precisamos lançar mão da oração. Paulo vai dizer aqui no capítulo 6, verso 18, o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O último passo que Paulo aqui nos mostra, queridos, é que nós precisamos enfrentar esta batalha espiritual por meio da oração. A oração, na verdade, ela vai estar presente em todo este processo que nós vimos aqui. É por meio da oração que nós vamos entender quem são os nossos inimigos. Por meio da oração que nós vamos buscar forças em Deus.
É por meio da oração que nós vamos nos revestir com a armadura de Deus. Então, veja que Paulo, ele não coloca a oração propriamente como uma arma, como um componente da armadura de Deus. Ele diz que todas as peças desta armadura devem ser utilizadas com oração, ou seja, na energia da oração. Por isso que, enquanto o soldado cristão ele vai colocando cada componente da sua armadura, ele vai orando e pedindo a Deus que Deus o abençoe. Então, é por meio dela que nós vamos até o trono do Senhor Deus buscarmos forças para lutarmos essa batalha, para que sejamos então vitoriosos, com toda a oração e súplica. Paulo vai dizer aqui que nós temos um arsenal de oração para cada situação. Oração de súplica, de intercessão, de gratidão. Não é? Então, vários tipos de oração estão à nossa disposição, não é? Para a situação em que nós nos encontrarmos. Devemos orar em todo o tempo, ou seja, devemos ser constantes nas nossas orações. Paulo diz com toda perseverança, não é? Devemos sempre estar perseverando na oração. Eu sei que muitas vezes nós começamos a orar, mas não temos uma continuidade. E na batalha espiritual você precisa ser constante e perseverante na oração. Devemos orar por todos os santos, ou seja, devemos orar por todas as pessoas. Somos instruídos a orarmos por todas as pessoas, pelas autoridades constituídas, mas Paulo coloca de uma forma especial aqui por todos os santos, ou seja, por nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão neste combate como nós, são soldados de Cristo, que estão defendendo o reino de Cristo, e nós sabemos que quando um é atingido e cai, todos sentem, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então devemos orar por todos os santos. E para finalizar, queridos, eu queria trazer algumas aplicações. Precisamos entender aqui que temos dois perigos diante de nós quando se trata de batalha espiritual. O perigo de nós subestimarmos o nosso inimigo, não é? Então, esse é um grande perigo numa batalha, numa guerra, é você subestimar o seu inimigo. Em qualquer luta, em qualquer batalha, essa atitude ela é extremamente perigosa, e quanto mais, e muito mais, no âmbito espiritual. Então, há pessoas que elas não têm noção do que fazem ao escarnecer de Satanás, ao zombar de Satanás. Não é? Nós não vamos ver nas Escrituras nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos escarnecendo de Satanás. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que nós não devemos ignorar os desígnios dele, não é? Mas muitas vezes você vai ver pessoas tratando o Satanás como se ele não oferecesse perigo nenhum. E nós precisamos estar vigilantes. Mas em segundo lugar, um segundo erro que muitas vezes se comete é de superestimar Satanás. Ou seja, se por um lado alguns subestimam, outros superestimam, não é? E tem Satanás em alta conta, dá a ele mais capacidades, mais poderes, mais influência que ele de fato tem, não é? Então você vai ver muitas pessoas que tratam Satanás desta forma como se ele estivesse em pé de igualdade com Deus, não é? Mas devemos estar conscientes de que Satanás ele já está derrotado, porque a cruz o derrotou. Nós não podemos subestimá-lo, mas nós também não podemos superestimá-lo, pois o seu poder de atuação é limitado por Deus. Ele não faz aquilo que ele quer, independente de Deus. Mas um outro ponto importante para nós refletirmos é que nós precisamos discernir contra quem estamos lutando. Não é contra pessoas. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. A nossa luta, meus queridos, não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo, contra os seus anjos. Eu sei que pessoas podem nos maltratar, pessoas podem nos perseguir, mas nós não podemos perder de vista que a nossa luta não é contra elas, mas é contra o diabo e seus anjos. Em terceiro lugar, a nossa luta também só pode ser vencida se nós buscarmos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder.
e se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então precisamos nos revestir, nos cingir da verdade, nos vestir com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito. Devemos estar preparados. Não podemos ser encontrados despreparados nesta batalha, pois Satanás não vai nos poupar. Quarto lugar, não podemos esquecer que a oração deve permear toda a nossa preparação e a nossa atuação nesta batalha. Devemos fazer uso de todo o arsenal de oração que Deus nos coloca à disposição, orando em todo tempo, de forma perseverante, sem esmorecer, por nós mesmos, por nossos irmãos em Cristo, por aqueles que também estão debaixo do poder de Satanás, e que possamos então assim, por meio da oração, resistirmos no dia mau. Então, queridos, finalizando, concluindo, por mais que essa luta ela não tenha uma trégua, precisamos entender que existem dias que são mais críticos. Paulo fala aqui, para que possais resistir no dia mau. E esse dia mau, muitas vezes, é justamente aqueles dias em que Satanás ele se volta de uma forma mais específica e intensa contra a tua vida para te fazer cair. Então devemos estar preparados, pois sabemos que nós somos tentados todos os dias, mas muitas vezes Satanás ele se volta com mais intensidade, como ele fez com o apóstolo Pedro, não é? Quando Jesus estava ali para ser entregue, antes ele falou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pede a tua vida para peneirar, eu porém roguei por ti para que a tua fé não chegasse ao fim. Então, queridos, precisamos sim levar em consideração todas essas orientações que o apóstolo Paulo nos traz aqui, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis na presença de Deus, para vivermos uma vida santa, para enfrentarmos os dias maus, para que possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe, que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar para assim encerrarmos o nosso estudo. Senhor Deus, abençoe a vida de cada pessoa que ouvir essa mensagem, que possamos, ó Deus, ouvir as instruções para estarmos do lado certo desta batalha, para podermos nos preparar devidamente e vencermos esta batalha no poder de Cristo a cada dia, e buscarmos assim, Senhor, levar o Teu Evangelho para tirar muitas vidas cativas do império das trevas. Que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.